Olá, queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pela Rádio Portal da Luz, pelo Pool Brasil de Web Rádios e por tantas outras que nos transmitem e retransmitem. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês mais um dia para mais um programa Despertar Espírita. Fale para mim, por favor, como que você aí de casa está recebendo imagem, áudio, está tudo legal para a gente iniciar o nosso programa? Dou as boas-vindas aqui aos nossos queridos irmãos Fátima Mota, Dirce Mega, Tânia Valena, Gláucia Werneck, nossos queridos trabalhadores aqui, Luiz Romeu, Jeane Matos, tantos irmãos aqui maravilhosos, Jaqueline Almeida, Ederson Caetano, incansável, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, ao nosso Despertar Espírita. E hoje o programa está muito bacana. Por quê? Porque nós vamos tratar de um tema que é importantíssimo para cada um de nós, porque, sem dúvida nenhuma, se nós já não passamos por isso, creio que a maioria de nós já passou por esse momento, mas se nós não passamos, sem dúvida nenhuma, precisamos estudar bastante, porque quando nós estudamos, apesar de não cessar a dor, apesar de não impedir que a gente sinta aquela dor, mas sem dúvida nenhuma diminui um pouquinho o tempo da dor, diminui o sofrimento, impede que essa dor se transforme num sofrimento, que é aquela dor que se prolonga ao longo do tempo. Nós hoje vamos tratar do tema quando os nossos entes queridos partem. E aí, o que fazer quando os nossos entes queridos partem? Eu gostaria até de falar de início que a gente vai tentar tratar esse programa, eu e o meu querido irmão, nosso convidado de hoje, nosso querido Bill, nós vamos tentar tratar esse tema da forma mais leve possível, mais descontraída, mas isso não significa de modo algum que nós não entendamos esse momento da partida como um momento delicado, difícil, não desrespeitamos isso, já passei por essa situação e sei o quanto foi difícil para mim, o quanto eu chorei, o quanto eu tive de dor. Então, queria já iniciar o nosso programa falando para vocês isso. Não desmerecemos de nenhuma forma a dor que se sente nesse momento. Mas nós vamos tentar levar o programa até para que ele fique legal, para que seja possível a gente fazer esse tema delicado da melhor forma possível. Nós estamos aqui hoje com um querido irmão, que é o nosso querido Bill. O Bill Fabiano, ele é trabalhador do Posto Espírita da Bezerra de Menezes, nosso querido irmão também, já trabalha nesse centro há 28 anos, é doutrinador, é responsável, junto com a equipe do centro, pela educação mediúnica, pelo estudo dos livros dos médios, pelas revisões periódicas lá dos médios, pelas mídias digitais do posto, é um trabalhador da Rádio Rio de Janeiro. Aliás, um beijo para todos os irmãos também da Rádio Rio de Janeiro. De vez em quando a gente está por lá gravando o programa. Nosso querido irmão faz o programa Analisando os Fatos lá na Rádio Rio de Janeiro. Participa desse programa também maravilhoso. Querido Bill, dê, por favor, as boas-vindas aos nossos irmãos de casa. Boa noite, Américo. O senhor me ouve bem? Tudo tranquilo? Um beijo, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui no programa Despertar Espírita, em conjunto com várias mídias aí, distribuindo, espargindo luz, como sempre, espargindo a luz do Cristo. É um grande prazer e que hoje que nós possamos, né, com o auxílio do Mestre Jesus, trazer um pouco de alento e de respostas também, não só para mim, para você, mas como para todos que irão nos assistir. Que brilhe a luz do Cristo sempre. E você aí de casa, vocês estão ouvindo bem também o nosso querido Bill? Bota aqui, por favor, como é que vocês estão recebendo a imagem e som do Bill, para que a gente toque o nosso programa aqui. Tragam as suas perguntas, enriqueçam o programa com seus comentários, as suas considerações. Tenham a certeza absoluta que o programa Despertar Espírita ele só fica legal quando você aí de casa participa, quando você faz esse programa ser interativo. Sem você, o programa não fica legal. Então, traga para a gente as suas perguntas. Querido Bill, mudando um pouquinho o script, antes da gente falar como funciona, o que é desencarnação. E aí, o que fazer com a saudade, querido Bill? Rapaz, eu assim, quando me ofertaram esse banquete de temas, né, que eu acredito que vocês devam fazer com todos os convidados, né? Enfim, eu fiquei entre dois temas, para ser sincero, né? E esse foi um daqueles que eu pedi o auxílio da minha querida esposa, a Andrea Mota, para
me ajudar nessa escolha. Eu fiquei entre o sonho, né, sonos e sonhos e esse tema. E ela falou, amor, você tem propriedade para falar da questão da perda dos entes queridos, né? Porque há 3 anos atrás, a mãe dos meus filhos, ela desencarnou por câncer. Enfim, não só ela, mas os últimos 4 anos foram algumas perdas. Eu coloco entre aspas perdas, porque os espíritos dizem que ninguém perde o que não possui, né? Então, se nós não temos... A separação é apenas momentânea, né, meu querido? Exatamente, separação momentânea. Então, como se diz a perda, mas na verdade não é perda, né? Enfim. Então, foi meu sobrinho, foi meu sogro, meu cunhado, e por final, foram 4 desencarnes em 4 anos. Então, é óbvio que até para nós que já temos um pequeno entendimento, né? Ter pequeno entendimento não quer dizer que a conformação também seja do mesmo nível, muito pelo contrário, a gente sofre também e foi realmente muito doloroso. Só que você trabalhar a saudade é uma coisa que você vai sempre sentir de qualquer coisa que tenha prazer, que você goste, né? Eu tenho saudade do meu tempo de infância, eu tenho saudade de subir no pé de goiaba para pegar uma goiaba, comer a goiaba, o fruto na mão, assim. E quando se fala de um ente amado, né, não tem como você se apartar de uma saudade. O que a gente tem que trabalhar é o tamanho dessa dor, né, o tamanho da dor. É você se entregar a saudade e achar que nada mais faz sentido para você. Lógico, a gente está falando aqui de perdas perdas de esposa, de cunhado, a gente não está falando de perda de um filho, que com certeza a dor deve ser muito mais abissal do que isso, né? As pessoas que estão nos acompanhando aí, provavelmente elas devem saber do que eu estou falando. Mas ainda assim, você está com uma pessoa há 26 anos, a pessoa que é mãe dos seus filhos, que você constituiu família, que você imaginou que fosse com você até o final dessa trajetória aqui. Então não é uma tarefa fácil. Então, para você trabalhar isso, primeiro você não tem que ter cobrança, né? Você não pode ter uma cobrança. Eu não posso sentir saudade porque eu sou espírita. Não existe isso. Não existe isso por você ser espírita. Se você não sentir a dor, se você não sentir saudade, alguma coisa está errado com você em relação àquela pessoa. Ou você não a amava verdadeiramente, ou você está se colocando numa posição de muita insensibilidade. Então, a saudade, que faz parte, imagina você, né, Américo? Você tem uma pessoa que convive com você há 26 anos, aí de repente você se aparta daquela pessoa. Tudo que você fez até aquele momento foi com aquela pessoa ao lado. Então, quando você não se vê mais com aquela pessoa, você se sente meio sem chão, né? Você se vê meio sem chão. Caramba, e agora? Para onde eu vou? Né? Então começa a saudade. Você pensa numa coisa, você lembra da pessoa. Enfim, então é um processo gradativo, mas, sobretudo, eu acho que nós não devemos colocar peso sobre nós, nesse sentido. É lícito sentir saudade, é lícito sentir falta. O que você não pode achar que a sua vida acabou por conta disso. Né? A Cláudia Janaína colocou um comentário aí, né? Nossa querida irmã coloca, né? Para mim agora, nos momentos de saudade, penso nas alegrias vividas, mas demorou um tempo. É assim mesmo, né? Demora bastante tempo para a gente conseguir chegar a esse equilíbrio, né? E como nosso irmão falou muito bem aqui, nosso querido Bill, eu acho que foi importantíssimo, Bill, essa forma que você iniciou aqui. Não é proibido a gente sentir saudade, não é proibido a gente ter dor, não é porque a gente é espírita que a gente é insensível, né? O espírito, ele tem sentimento, tem coração. Meu querido irmão Bill, fala para mim o seguinte, meu ente querido, ele tá bem? Como é que eu sei isso? Essa questão a gente vai buscar, se você me permite, lá, sempre bebendo na fonte de Kardec, né? Sempre bebendo na fonte de Kardec. Para saber como eu vou saber se meu ente querido está bem ou não, né? Vamos beber na fonte de Kardec. Lá na pergunta 164, Kardec faz a seguinte pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Os espíritos respondem não, isso depende da elevação de cada um. Aí eu busquei lá no comentário do próprio Kardec, da pergunta 165, pergunta 165, a pergunta 165 diz o seguinte: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação?
Aí os espíritos respondem, uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia, antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza da consciência influência. Né? Aí Kardec comenta aqui, a perturbação que se segue à morte, nada é de penosa para o homem de bem, é calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade, de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Ora, a gente não pode deixar de falar nessa questão da angústia e da ansiedade, porque uma vez eu ouvi o Chico Xavier falando, né, que 99% dos casos, foi Chico que falou, não foi o Bill que falou, 99% das pessoas que desencarnam, elas se encontram em estado de perturbação temporária. Por quê? Eu tô aqui falando com você agora, com a América, com a galera toda aí que tá comentando. Imagina você, América, eu vou e infarto agora. Infarto do nada, né? Que não existe isso do nada, isso você, enfim, tá tudo. Se não for uma coisa, uma pré-existência, que o infarto é considerado até pré-existente, né? Que é um processo que vai se findando até você infartar, e você cai aí duro aí no chão. Como assim? Onde é que eu estou? Eu estou aqui, não estou mais. Então, dependendo do modo de vida que você tinha, das viciações, não só as físicas, como as morais também, isso tudo causa uma grande apreensão do outro lado. Porque, como diz o Evangelho, não é morto o animal que é morto o veneno. Quando você... Mauro Rodrigues é um amigo nosso lá do Bezerra de Menezes, enfim, tem muita propriedade também nos seus comentários, que ele perdeu um filho há 5 anos, então ele sabe bem do que ele está falando e que ele está sentindo. Bill, enfim, então pode falar, pode falar. Mauro, ele fala sobre as mortes prematuras, assim que a gente puder, a gente tocar nesse tema também, tá bom, mesmo? Sim, com certeza. Vou te cortar. Não, com certeza. Então você se vê lá do outro lado, em estado... Daquilo, vamos exemplificar, por exemplo. Eu, o Bill, sou um cara, exemplificando, tá, gente? Eu sou um pessoal que tem um vício de álcool, tem um vício do fumo, eu tenho vários vícios morais, um cara mulherengo, é isso, tudo, enfim, vários vícios que vão me chumbando cada vez mais nesse solo aqui chamado planeta Terra. São vícios morais, e físicos e materiais, muito materiais. Então isso te agarra aqui, né? Isso aqui te mantém preso nesse solo. Então a dificuldade que você se vê, quando se vê lá do outro lado, é justamente dentro dessa, porque você está acostumado às coisas. Você tem dificuldade, né? Tem até a questão do vício do cigarro, por exemplo, né? Tem uma passagem de Chico também, através de Emmanuel dizendo que até do outro lado a dificuldade é tão grande, né, América? Você deve conhecer isso, as pessoas também, nessa passagem de Emmanuel, que as pessoas vão recebendo doses homeopáticas de algo parecido com um cigarro, para ele ir se desprendendo do vício aos poucos, porque eles não conseguem fazer aquele corte radical. Como funciona um tratamento aqui na Terra também, né? As pessoas não conseguem largar o vício de uma hora para outra, então todos os tratamentos eles são graduais, né? Exatamente. Então a gente pode imaginar, meu ente querido está bem, né? O que fazer para ajudá-lo? Se ele está bem ou não, está enquadrado dentro desse que a gente falou até agora. Como foi a vida dele aqui? Como foi o pensar dele, o agir dele? Né? Isso tudo conta. O que você pode fazer para ajudá-lo? Não há nenhuma ação melhor que não seja a prece. Pelo menos eu não conheço nenhuma, né? Se o Américo tiver uma outra aí que possa nos ajudar também, eu acho que a prece é o maior lenitivo disso. E, logicamente, outras coisas também, que a gente vai ver também através das outras perguntas, né? A sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, como você vê o desenlace, essa separação, isso tudo ajuda também nos processos, porque às vezes a gente lá no trabalho de desobsessão, né, que a gente faz lá no Bezerra, que é um trabalho que é diferente de todas as casas, porque é um trabalho feito em loco ali, junto obsediado e obsessor, não é uma sala separada, como na maioria das casas, né, é um trabalho bem, bem específico, uma casa que já funciona há 74 anos, com nessa mesma batida, né, de trabalho. Então, às vezes, a gente conversando com o espírito ali, meu irmão,
usando todas aquelas palavras, aquela cartilha que a gente sabe de amor, né, de caridade ali e tal. Ele fala, meu irmão, mas eu quero ir, mas ela ou ele que não me deixam ir. Quer dizer, você está travando, lógico, é para você se autoflagelar por conta disso? Não, não. Você ama a pessoa, você quer a pessoa estar dentro, junto consigo. Só que a gente tem que entender, e aí não é um entendimento fácil, não, é um entendimento difícil. Jesus nos deixou o seguinte recado: o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Como água e óleos não se misturam. Se contrapõe, né? São mundos paralelos. Mas enquanto nós estamos encarnados, é a carne. Quando estamos desencarnados, é o espírito. Então, quando o espírito desencarna, ele não pode permanecer aqui. A gente também, em contrapartida, a gente não pode prendê-lo aqui. Ah, como eu faço isso, Bill? É fácil? Não, não é fácil. Mas rogue a Deus, rogue a Jesus. Rogue a Jesus, porque... Fala, pode falar, Américo. Eu queria até colocar também nesse momento aqui, que eu acho que é importante, né? Já que você tocou nisso, o que fazer para ajudá-la, você chegou a perguntar, Américo, tem mais alguma coisa? Queria lembrar os queridos irmãos que todas as vezes que nós nos separamos de um ente querido nosso, nós temos uma dupla responsabilidade. Muitas das vezes as pessoas pensam que viver aquele momento de luto, não que isso seja errado, queria até daqui a pouco também perguntar ao meu irmão Bill sobre essa questão do luto, não que seja proibido, nada disso, mas há pessoas que pensam que aquele luto prolongado, aquele sofrimento, ficar de preto, ficar chorando o tempo todo, aquilo ali é um sinal de respeito, é um sinal de amor ao ente querido. Queria conversar com vocês aqui agora que a gente precisa quebrar esse paradigma, esse tabu, porque na verdade o nosso ente querido, ele está lá na outra dimensão, no mundo dos espíritos, e quando ele tem a oportunidade de nos observar, que alguns têm essa oportunidade de nos observar, ele vive mais ou menos da mesma forma que ele vivia conosco quando ele estava aqui na Terra. Então, se eu tenho uma pessoa que me ama muito, que eu amo muito aquela pessoa, e de repente eu vejo aquela pessoa sofrendo, chorando, triste, eu pergunto a vocês aí de casa, queria muito que todo mundo participasse aqui no nosso chat. Se eu vejo esse meu ente querido, os dois encarnados, se eu vejo ele sofrendo, chorando e tudo mais, como eu fico? Eu fico feliz, eu fico sorridente, alegre, vendo aquela pessoa chorando, ou eu também acabo entrando naquela tristeza, me entregando também àquela amargura, àquela dificuldade toda? O que vocês acham aí de casa? As pessoas, quando passam para o plano espiritual, o amor, como o nosso querido Bill falou muito bem, como Jesus nos explicou, o que é ligado aqui na Terra é ligado nos céus. Então, os espíritos que se amam, não é porque estão um em cada dimensão que deixam de se amar. O amor é o mesmo. Então, esses espíritos que estão lá do outro plano, nos olhando, desencarnados, eles agem exatamente como se estivessem aqui na Terra. Se eles nos veem felizes, alegres, eles se sentem tranquilos, alegres também. Se eles nos veem tristes, chorosos o tempo todo pelos cantos, com ideias ruins para a nossa vida, perdendo a razão de viver, eles também perdem um pouco da razão, eles também se sentem tristes. Olha o que os irmãos estão falando aqui. A Cláudia Janaína, ela fala assim, com certeza o espírito fica perturbado. Nosso Luiz Romeu fala, vendo a pessoa que amo triste, eu também ficaria triste. Todos os irmãos estão conversando aqui conosco, mais ou menos nesse lado, né, querido Bill? A gente tem uma dupla responsabilidade, não é mais só por nós. Quando o nosso ente querido vai para outro plano, eu tenho a obrigação de ser feliz por mim e também por ele, não é isso? Com certeza, porque a gente trabalha com a continuidade da vida, a vida não cessa, né? O que morre, o que há é a cessação biológica, né? A cessação biológica, ou seja, tudo que é material, sejamos nós ou qualquer coisa material que esteja habitando na Terra, um dia vai cessar. Até a própria vida na Terra, ela tem os próprios cientistas dizem que daqui a bilhões de anos vai cessar, porque é o que comporta aquela energia ali do Sol e tudo mais, que também é uma estrela que um dia findará. Logicamente a gente não estará aqui nesse planeta, não, talvez em outro, que são muitos bilhões de anos, mas a gente, como você colocou muito bem aí, Américo, a gente passa para o outro lado, ou seja, a gente morre. Só que a gente morre, só que não. A gente, opa, tô aqui, tô vivo.
Aí você vê que você, é lógico, excetuando os casos daquela perturbação, né, que ficam pessoas aí, enfim, séculos e séculos sofrendo, fazendo sofrer, enfim, mas de uma maneira que você teve uma vida legal, uma vida consciente, teve aquele momento de perturbação, como eu lembrei do Chico aí, mas daqui a pouco você desperta. Aí você, caramba, tô aqui, tô vivo, mas eles estão chorando lá, minha mãe tá sofrendo por mim, o meu pai tá sofrendo, lógico, óbvio. Ninguém está aqui colocando peso, pelo amor de Deus, né, o Américo, no sofrimento de ninguém, nem amenizando o sofrimento de ninguém. Todo mundo sabe, tem o Mauro aí, Rodrigues, que é um nosso amigo lá do Bezerra, como eu falei, perdeu um filho com 20 anos. Não é uma tarefa nada fácil, é complicado, desafiador, mas eles hoje sabem que o filho está lá, já mandou mensagem, está bem, saudades sempre. Até falava com ele hoje de manhã, né, sobre esse tema, e para ele participar também. Saudade, vai ter que conviver com essa saudade sempre. Isso aí é uma coisa que é inerente à chamada perda, né? O afastamento gera saudade. O afastamento de tudo gera saudade. Mas, como você lembrou bem, mais uma vez, você está lá do outro lado, você está bem, na medida do possível, está vivendo da Silva muito mais vivo do que a gente, com sua plenitude, às vezes, a sua plenitude espiritual, e você vê o seu ente sofrendo a sua chamada morte. E não é uma coisa agradável para quem está lá também. Então, a gente. É porque nós, né, Américo, na verdade, nós somos muito egoístas. Voltando à minha história aqui, na fase final da mãe dos meus filhos, aquela que foi minha esposa nessa vida, que trouxe meus filhos para cá, em conjunto, nós decidimos, né, com a espiritualidade, trazer os nossos filhos e tudo mais. O último mês dela foi terrível, né? Imagina você, uma pessoa que tinha 60 quilos, está com 39, né, com câncer, definhando ali, mas a gente segurando ali, meu Deus, eu pedia muita moratória, né, moratória para ela, moratória, aí só vinha no meu ouvido assim, eu ouvia, já está na moratória, eu pedia moratória, no ouvido falava, já está na moratória, e a gente agarrando, né, a pessoa ali, a pessoa já em estado de coma, até que 2 dias antes dela desencarnar, eu olhei para minha filha, para Maria Fernanda, que vai fazer 15 anos agora, na altura ela tinha 12, falei, Fernanda, não tem jeito. Ela é pai, realmente tá muito ruim para ela, né? Quer dizer, então até a minha filha, logicamente, sofreu e sofre até hoje. Nós soltamos ela, né? Nós soltamos, porque é tipo assim, deixa eu ir embora, deixa eu ir, pelo amor de Deus. E a gente está ali segurando, que também surte efeito, a gente sabe disso. A gente tem a literatura aí que diz que conforme você vai pensando muito na pessoa, você vai dificultando o desenlace da pessoa, que a pessoa consegue morrer, mas desencarnar já tem uma dificuldade maior. Então tudo isso faz parte. Agora, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, a gente vai ter que conviver com a dor da saudade. Lógico que no início aquilo é mais dolorido, mas parece que você perdeu não digo no caso dos pais, logicamente, né, pelos que eles nos mostram, nos trazem, parece que você perdeu um membro, um órgão seu, né? E com o tempo aquela dor vai se transformando, mas a saudade vai existir sempre, né? Você vai sempre se projetar, quanto fulano estaria agora, 10 anos depois, estaria com tantos anos, X anos, o que ele estaria fazendo? Isso aí é inevitável. Infelizmente, como os espíritos dizem, no livro dos espíritos, né? É uma provação para os pais, né? Não tem outra resposta que não seja esse. O próprio Kardec, quando pergunta, ele diz que é uma provação para os pais. Então, a gente tem que lidar com isso, né, Américo? Sem dúvida, é difícil, mas a gente precisa, né? É necessário, como você falou, muitas das vezes a gente não quer que aquele ente querido se vá de jeito nenhum, a gente pede para ele ficar ali de todo jeito. Tem até uma irmã que perguntou isso agora aqui, né? A Tânia Valena. Então, Tânia, querida irmã, que o nosso querido Bill estava falando agora, né? Que ele estava tentando ali de todo jeito, né? Que o familiar querido dele ficasse aqui, é o que nós pensamos sempre. A maioria das vezes a gente quer mesmo que fique. Preferimos muitas vezes que fique aqui mal, mas não queremos deixar o ente querido ir. Esse processo que o nosso Bill falou agora de liberar o espírito querido é algo bastante difícil, né? Isso aí realmente vem com muita sobriedade, muito entendimento. Aos pouquinhos a gente consegue chegar lá. Confesso que eu ainda não estou nessa situação, não. Eu ainda estou nessa situação de egoísmo, para falar a verdade. Querido Bill, fala para mim, por favor, quando os nossos entes queridos eles se vão, para onde eles vão?
Eu acho que isso aí vai mais ou menos, vai mais ou menos na vibe da pergunta anterior, né? Meu ente querido está bem. A gente vai buscar no Evangelho de Jesus, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, logicamente, Jesus estava se referindo não só à parte física, né? Como, sei lá, trilhões e trilhões de planetas que são habitáveis, né? Tudo é matéria, segundo os espíritos, tudo é matéria, mas nem todas as matérias são palpáveis. Né? Então a gente vê, mas a NASA mandou foguetes e robôs para Marte, não detectou nada. Não, provavelmente não vai detectar nada, porque a vida material de Marte é uma matéria mais quintessenciada, uma matéria diferente da matéria que nós estamos acostumados. Como Júpiter, a gente sabe, né? O próprio Kardec entrevistou um ser de Júpiter, né? Quando estava preparando a codificação, lá na Revista Espírita, tem essa entrevista, muito conhecida, né? Na Seara Espírita. Então, a vida plena em todos os cantos. Então, quando Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu pai, a Betinha Burgos acabou de entrar, Elizabeth Burgos, espero que esteja melhor, Beth, presidente lá do Centro Espírita Sheila, um beijo no seu coração. Então, quando Jesus fala isso, que há muitas moradas na casa do meu pai, ele se refere a todas essas moradas do pai, sejam elas as físicas, né, mais ou menos densas, como a nossa é densa, mas ele pode estar em alguma dessas moradas aí, que são as cidades espirituais, que a gente conhece tantas outras, né, falando do nosso lar, que é a mais conhecida, né, onde habita André Luiz, Alvorada Nova, onde habita a nossa querida Sheila, a cidade de Aruanda, onde habitam os Pretos Velhos, aquela galera da outra banda, né? Enfim, tantas outras moradas aí que existem. Então, o seu ente querido provavelmente está numa dessas moradas, que a gente não tem, seria hipocrisia minha, né, Américo, falar, ele está na morada tal, não tem como a gente afirmar isso. O que a gente pode afirmar, sim, que dependendo do tipo de vida que ele levou, ele vai ter um local mais ou menos feliz ou mais ou menos denso para ele habitar. Isso aí não tem como a gente também maquiar, né, para você, né, Américo, a verdade e dizer que não, vai estar bem de qualquer maneira. Lógico, a gente vai fazer com que isso seja amenizado através disso, através da prece, através dessas emanações fluídicas que você vai enviando para ele, do socorro, do pedido de socorro, da misericórdia. Eu acho que a gente tem que pedir muito para todos nós, não só para quem já está do outro lado, mas para nós aqui, né, o Américo, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque a gente é tão devedor, né, Américo? A gente é tão devedor, cara, que todas essas benesses que nós temos é uma bênção, é uma bênção. O que nós temos hoje é uma bênção. Só o simples fato de estarmos encarnados, né, América? Diante de tantos bilhões de espíritos aí desencarnados, já é a bênção, já é a misericórdia divina atuando firmemente sobre nós. Eu acho que a certeza que você tem que ser para onde ele vai, eu acho que na verdade assim, eu acho para onde ele está, eu acho que é o que menos importa. Eu acho que o que mais importa é sob que condições ele está. É isso que a gente tem que focar. Que condições o meu ente querido está? E é isso que eu penso muito também. E aí entra a prece, aquele processo de desligamento, desprendimento, que não é uma tarefa simples, mas, enfim, que a gente tem que aprender a conviver com isso. Querido Bill, fala para mim, por favor, já que você falou muito bem agora, desmistificando algumas coisas, então eu queria que você falasse para a gente se é possível eu me comunicar com meu ente querido logo assim que ele desencarna, logo que ele faz a passagem, e se eu posso ir a esses locais, ou se eu deveria ir a esses locais que cobram, infelizmente, né, a gente sabe que tem isso, que cobram por uma psicografia, que cobram para a gente falar com o nosso ente querido. Como é que funciona isso? Primeiro, se eu posso ou não falar com o meu ente querido e se eu deveria recorrer a esses locais que cobram para eu falar com o meu ente querido. Olha, o Américo, primeiro, você pode falar com o seu ente querido? Lógico que pode. Você pode falar todos os dias se você quiser. Primeiro você tem o mecanismo do sonho, né? Do sonho, que é uma das ferramentas que a espiritualidade se utiliza para que esse contato se dê. Agora, a gente tem que lembrar sempre, o Chico era realmente uma usina hidrelétrica de informação para a gente. O Chico sempre dizia que o telefone toca de lá para cá.
Então eu não posso, eu não sei o número, qual o número que o Américo vai ter lá do outro lado, qual o número do teu celular lá no plano espiritual, Américo? Eu não sei, você também não sabe. Então eu não posso pegar meu telefone e ligar para você, eu não posso ligar para o Américo. O Américo sabe o meu. Então, se houver uma necessidade extrema, veja bem, necessidade extrema. A gente aqui não está falando de curiosidade. Ah, minha mãe foi embora, como é que será que a minha mãe está lá? Mãe, me diz aí como você está. Não funciona dessa forma. Infelizmente, eu até gostaria que fosse assim. Né? Eu acredito que muitos gostariam que fosse dessa forma, para a gente saber curiosidades, né? Como as informações que são trazidas para a gente através da literatura, eu tenho uma curiosidade de saber como estão meus entes, meus avós, enfim, eu tenho uma curiosidade. Agora, o telefone toca de lá para cá. Se houver uma necessidade extrema de contato para um lenitivo seu que está aqui do outro lado, ou do ente querido que se foi, a espiritualidade vai encontrar um meio. Os meios. O sonho, que assim, eu não gosto de ser, Américo, portador de notícias para ninguém. Entre eu e a espiritualidade, eu não me coloco à disposição dessa ferramenta. Por exemplo, eu quero falar alguma coisa para o Américo. O espírito está querendo falar com você. Então vou falar através do Bill. Não. Através do Bill não vai ser, porque o Bill não se disponibiliza. Por que eu falo isso? É egoísmo? Podem até achar que é, mas eu recebo muitas informações negativas das pessoas. Bill, isso vai acontecer com isso, vai acontecer. Uma vez um médium chegou para mim e falou, há muitos anos atrás, esse médium até depois ele saiu da casa, enfim, se perdeu aí pelos caminhos, se perdeu assim da gente, né? Não sei por onde ele anda. Ele falou, Bill, tem um espírito, uma forma ovoide sugando você aí e tal. Eu falei, tudo bem, deixa essa forma ovoide que a forma dele vai voltar porque ele vai se evangelizar junto comigo. E eu cortei logo. Mas tem pessoas que se impressionam com determinadas informações. Então, se o Américo tiver que receber uma informação, não vai ser através do Bill. Mas a informação boa, não me perdoe, mas eu não quero dar. Conversa com o Américo durante o sono. Uma psicografia, aí entra seu questionamento aí, psicografia. Vamos, para responder a sua pergunta, Américo, vamos nos reportar ao Evangelho de Jesus, e para que todos fiquem atentos a isso. Atentos! Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Eu acho que o Cristo sintetiza tudo. Então, Bill, como é que eu vou distinguir uma casa, se é uma casa boa, seja ela espírita, espiritualista, umbandista, candomblessista? A gente não está falando de doutrina específica aqui, a gente está falando de trabalho com o Cristo. O Cristo trabalha em todas as searas possíveis e imaginárias. Uma casa evangélica, numa igreja católica, enfim, no hinduísmo, no budismo, o Cristo habita todo o planeta. Ele, lógico, também tem os seus comandados, logicamente, que são de acordo com aquela doutrina específica, mas ele está lá. Então, como eu vou saber, Bill, se a casa é séria? Mas é uma casa de Bezerra, tá escrito lá que é a casa é de Bezerra. Ou é o Eurípides de Barzanufo, ou é o Centro Espírita Sheila, ok, mas vamos lá. Eles cobram alguma coisa? Eles cobram, porque tem uma psicografia, porque precisa disso. Então, você já fica desconfiado. Uma vez eu com um vizinho, eu conto essa história sempre em encontros aqui que a gente faz, um vizinho meu veio falar comigo, ele é um bandista, né? Ele veio falar, Bill, fui numa casa boa pra caramba, tem um tabaco, eu adoro essas coisas, tá? Para que fique claro, eu adoro tabaco, eu tenho uma simpatia tremenda pela Umbanda, embora seja espírita, eu tenho uma simpatia pelas entidades, enfim. Não posso negar isso também nunca, porque eu não posso negar aqueles que estão ali labutando comigo o tempo todo, né, Américo? Não seria justo da minha parte. Então ele veio falar comigo, eu fui numa casa, eu falei, legal, aí eu joguei, né, a isca, falei, né, e aí, quanto é que cobra? Não cobra muito não, cobra um negocinho para fazer um trabalhinho aqui, outro ali. Cara, desconfia disso. Desconfia. Porque toda doutrina que levanta o estandarte com a bandeira do Cristo não cobra nada. Então você tem uma mediunidade que não é sua, é emprestada. O livro dos médios lá ensina que aquilo pode ser cessado, ou pode ser interrompido, ou pode ser tirado de você definitivamente, né, América? A gente sabe disso. Então como você vai cobrar por uma coisa que não é sua? Eu sou médio psicofônico, ou psicográfico, ou psicógrafo. Não é seu, cara. Você não tem como cobrar isso. Agora, as casas precisam de manutenção? Sim, lógico, né, Américo? Todas as casas espíritas, e eu cheguei à conclusão, toda casa espírita, com algumas exceções, que não cabe nem a gente citar nomes aqui, né, porque seria uma coisa meio antiética, com algumas exceções de algumas casas espíritas, a imensa maioria, eu diria 99%, tem problemas financeiros. Né, Américo? Tem dificuldade de pagar suas contas, precisa da ajuda dos médios. Aí é uma coisa.
você está ajudando a casa na manutenção da casa. O nosso posto, por exemplo... Sempre tem que ser voluntário, né? E se cotizando, principalmente aqueles trabalhadores da casa, né? Exatamente. Não pedindo nada a quem chegue, não exigindo nada, vinculando nada a tratamento, né? Isso. O nosso posto, por exemplo, tem 4 CLTs lá, 4 CLTs, carteira assinada, bonitinho. Então, quem vai bancar isso? Somos nós médios. Somos nós médios através da doação, das doações. Mas ninguém fica segurando, pedindo dinheiro o tempo todo para isso, para aquilo, não. É a consciência de cada um. Os médios dão a contribuição na medida do possível de cada um deles, sobretudo agora nesse momento de pandemia. A gente fez uma cotização lá muito gigante. Na nossa casa são 450 médios, né? A casa é muito grande, fisicamente falando, são 450 médios. Então os médios, através do nosso coordenador... Nossa, mesmo, hein? Oi? Não entendi. Grande mesmo, hein? É grande, a casa é grande. É raro ter uma casa assim com 400 e tantos médios. 450 médios. Então os médios se reuniram através do apoio do nosso coordenador, Orlando Machado, com a presidente, a Cleide Rodrigues, e nos juntamos e mantivemos a casa durante esse período todo fechada, através de doações de pessoas, para bancar... Tanto é que nós não atrasamos o salário de ninguém lá, graças a Deus, com a ajuda de todos. Não houve atraso de salário, mantivemos muita custa a doação de cestas básicas, que são mais de 200 famílias cadastradas. Perdão. E foi assim, mas todas as casas espíritas que você conhece, a maioria tem problemas financeiros. Por quê? O dinheiro circulando na mão do homem, o Américo, é muito perigoso. É muito perigoso. Então a espiritualidade, eu acho, já sabendo da nossa dificuldade, eles retêm isso. Eles vêm cá, vocês vão ter sempre problemas financeiros para que vocês não caiam em possíveis tentações. E todos nós somos suscetíveis disso. Ninguém pode afirmar, não faria isso. Uma vez eu vi o Divaldo num VHS, né? Eu já tenho 48 anos, vou fazer 48, então ainda sou do tempo do VHS, né? O América é mais novo. Hein, meu irmão? Tu nem sabe o que é isso, né, o Américo? Isso é antigo, não, eu já tive. Eu tive um antes desse, eu não posso nem falar não, senão eu vou entregar a idade. Eu tive um Betamax. Era antes do VHS. Eita ferro. Então o Divaldo foi perguntado para um entrevistador se ele roubaria, se ele roubaria uma bicicleta se ele visse de bobeira, assim, dando sopa, dando mole, né? Ele falou, não sei, meu irmão, eu não sei. Eu não sei se eu faria isso. Logicamente, a gente sabe que o Divaldo não faria isso, mas o que ele quis dizer? Ele não foi experimentado para aquilo. Então a gente não pode afirmar daquilo que nós não fomos experimentados. O que a gente tem que ficar é sempre atentos. Atentos para que a gente não caia em tentação. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Isso foi uma das tantas outras passagens que o Cristo nos deixou para que nos sirva de alerta. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. As provas, os experimentos que a espiritualidade nos traz, né, que são provas para nos experimentar, para que a gente passe de ano e alcance, que almeje, suba degraus, né, dessa grande escada aí que nos leva ao Pai. Então a gente tem que ficar atentos a isso. Então a galera que está nos ouvindo agora, fiquem atentos. Casa séria, seja ela espírita ou espiritualista, não cobre para nada. Nenhum tipo de trabalho é cobrado. Manutenção da casa é uma coisa. Cobrar psicografia, ou trabalho, ou isso, ou aquilo, ou oferenda, ou oferta, não se cobra trabalho de caridade. É simples assim. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O que estiver fora desse preceito do Cristo está errado. Simples. Querido Bill, às vezes eu te corto, me desculpe, até um pouquinho da falta de explicação, que a gente só tem mais um pouquinho de tempo, menos de 10 minutos, eu queria fazer algumas outras perguntas. Tem uns irmãos em casa e umas irmãs falando sobre a questão dos objetos pessoais, né? E aí, fotografias, objetos pessoais, roupas, etc. O que eu devo fazer ou o que eu posso fazer? Devo doar? Devo ficar? É proibido ficar com aquilo? É permitido? Vai fazer mal? Algumas pessoas acham faz mal ficar com aquele objeto. Como é que funciona essa relação com os objetos pessoais dos entes que já se foram? Olha, a questão de proibido ou não, isso é muito relativo, né? A gente tem o ensinamento de Paulo, né? Que a gente está fazendo a obra Paulo e Estevão lá pelo Sheila. Paulo nos assevera que tudo é lícito, né? Agora, vamos ver se convém. É lícito? Mas convém? Vamos imaginar. Eu tenho várias fotografias da mãe dos meus filhos, da minha ex-esposa.
né, comigo, tá lá na nossa estante, junto com as fotos da minha esposa atual, e que nós somos uma grande família, na verdade. A minha esposa também atual também teve uma perda de um filho há 18 anos atrás, então tudo faz parte de uma grande família, então isso não se apaga, né? Agora, as roupas foi a primeira. Ela desencarnou no sábado, no domingo, eu já separei tudo, juntei tudo, descaracterizei tudo que era dela, né? Layout, tudo eu desfiz. As roupas doei logo lá para o centro, levei tudo. Na semana seguinte, não no mesmo dia, porque não trabalho é semanal, né? Mas no dia seguinte eu tirei tudo, juntei o que era dela, descaracterizei tudo. Por quê? Você tá lá do outro lado, aí você já tem aquela saudade. Imagina uma mãe que vai para o outro lado, no caso dela, uma mãe que vai para o outro lado e deixa 2 filhos menores com o pai sozinho, que é o meu caso, um filho de 7 e uma menina de 12. Como essa pessoa vai receber isso do outro lado? Ai, meu Deus, eu deixei meus filhos lá e tal. Então, quanto mais aconchego você tiver dentro do seu lar, daquele que foi o seu lar, mais dificuldade você vai ter de se desprender. Então, você ajuda muita pessoa se você descaracterizar logo isso. Agora, a fotografia ali está Agora, se está te fazendo mal ainda, deixa guardado. É um conselho que eu dou, porque eu fiz assim. Está fazendo mal? Deixa guardado. Porque eu não sei se vai dar tempo de a gente falar da questão do luto, né? Que o luto é muito. A gente pode falar logo sobre o luto, Américo, ou não? Podemos sim, querido irmão. É importante falar sobre isso. Muitas pessoas me falam. Eu, assim, depois que a minha esposa desencarnou, 7 meses depois, eu já tinha reencontrado a minha atual esposa, porque a gente já se conhecia lá do Bezerra, ela como psicóloga, fazia atendimentos lá, gratuitos, enfim. A gente já se conhecia lá, mas era uma amizade, logicamente, enfim. E a gente as nossas almas se reencontraram de forma plena. E eu fiquei me perguntando, eu fiquei sofrendo, chorava muito, que eu choro com muita facilidade. Eu chorava, caramba, o que as pessoas vão achar? 7 meses só de luto, não sei o quê. E nos primeiros meses, antes de eu dar aquele start, né, aquele clique para cima para ativar de novo a minha autoestima e tudo mais, eu ficava me questionando, acho que eu não vou arrumar mais ninguém, nunca mais eu vou arrumar ninguém, não tenho condições para isso, não quero mais ninguém, até que apareceu. Então o luto, qual o tempo de luto necessário, Bill? É relativo. O luto não tenha pressa. Primeiro, não tenha pressa. Não fique se cobrando como eu me cobrava. O luto é seu. Você pode durar 7 meses, como durou comigo, pode durar 1 ano, 10 anos, mas o que você tem que entender é que a vida continua lá do outro lado. Então tem que continuar para você também. Mas não existe uma pré-determinação para o luto. O luto é outra coisa que é importante também, eu conversando até com a minha esposa, que ela é psicóloga, ela atende muitas pessoas com essa vibe. O luto é importantíssimo. É importantíssimo para você decodificar o que você está sentindo, para você entender aquilo. Então você não traga isso para dentro do seu coração, como colocou bem aí, o luto no coração e não em roupa. Então a roupa, dê tudo que você possa dar, porque aquilo não serve mais para aquela pessoa. Eu já deixei um recado aqui, quando eu for embora, dei tudo. Doe tudo que for possível meu, desde os órgãos até os meus livros, que eu tenho, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um apego aos meus livros terrível, tem mais de 300 obras em casa, então para eu dar, para eu emprestar é uma dificuldade, tá dentro do meu egoísmo ainda, né? As pessoas até brincam, se desprende, Bill, se desprende, né? Se desprende dos seus livros. Eu tenho uma dificuldade de emprestar os meus livros terrível, porque eu cuido daquele jeito. Depois você vai desencarnar, meu irmão, vai ficar aí na sua biblioteca. Não vai ficar aqui na minha biblioteca, eu não vou sair daqui. Não, mas até essa questão do desencarne, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu faço um exercício, que tudo é exercício, né, Américo? Você se exercita para o mal, você pode exercitar para o bem. Então, a minha conversa diária com o meu mentor, com a espiritualidade, é a seguinte: se eu desencarnar, pode parecer até meio bizonho, meio bizarro isso, mas se eu desencarnar hoje, eu peço que eu tenha condições de entender a minha situação, é o que eu peço sempre. Se eu desencarnar hoje, que eu possa entender o meu estado. E que entendendo o meu estado, eu possa ser ajudado. Porque vai ser complicado também quando eu desencarnar e deixar todo mundo aqui, né? Então eu peço sempre isso, que se eu desencarnar hoje, que eu possa entender o meu estado. E é exercício, você vai exercitando isso, exercitando o seu próprio desprendimento, que é uma tarefa difícil também, mas que tem que ser feita também. Tem uma querida irmã aqui, que é a Elieu de Eloy Araújo, que ela pergunta sobre
as velas, se eu posso ou não acender a vela. Eu queria até aproveitar para falar sobre isso, foi maravilhoso a irmã trazer. Minha querida irmã, como o Bill falou aqui muito bem hoje, durante todo o nosso programa, não há nada proibido, não há nada que possa nem não possa. Na verdade, se eu pego, por exemplo, aquela pessoa, às vezes já de idade, que está acostumada a vida inteira com aquela velhinha dela ali, é da igreja católica, e está acendendo a velhinha dela, eu vou chegar para aquela pessoa e falar, não, você não pode acender essa vela, olha que crueldade que seria. Então, se a pessoa ainda sente a necessidade de acender uma vela para a pessoa, para o ente querido que se foi, não há problema nenhum, não há mal nenhum, desde que a mente esteja voltada para o bem, desde que ela não esteja ali naquele sofrimento extremo, porque traz a pessoa, a gente acaba não deixando a pessoa seguir o seu caminho, mas não há nada proibido nisso. Agora, é óbvio que o Espiritismo nos explica que nós não precisamos de nada para entrar em contato com a pessoa. A vela não é necessária. Eu posso, através do pensamento, fazendo uma oração, uma prece, chegar até aquela pessoa e mandar as minhas boas energias. A vela, ela não é necessária. Agora, se a pessoa ainda precisa de uma vela, não há problema nenhum, a gente não tem também que condenar a pessoa que ainda precisa disso. Meu querido irmão, temos só mais 3 minutinhos. Eu queria aproveitar esses 3 minutos para deixar você dar aí as suas considerações finais e se despedir dos queridos irmãos em casa. Muito obrigado, tá? Pô, sou eu que agradeço, Américo, e é isso que você falou. Só para ratificar o que você falou, a doutrina espírita não nos traz essa informação de acender vela, isso porque a gente atua com o pensamento, né, com que aquilo que é interior, não exterior. Mas aqueles que são espiritólicos ainda, né, há muitos espiritólicos com aquelas pessoas que passam até nas igrejas, fazem o sinal da cruz. É lícito e não é errado, cada um tem que seguir o caminho que acha melhor. O importante é sermos pessoas verdadeiramente do bem. Se somos espíritas falsos, não adianta nada. É melhor ser um ateu verdadeiro, que faz o bem, que pratica a caridade. E eu peço hoje licença a você aqui, o Américo, porque a gente sempre termina com alguma informação do Cristo, né? E que é sempre o melhor posicionamento. Mas hoje eu vou terminar de uma forma diferente, se você me permite, que é parte, tá, de um poema de um cidadão chamado Renato Russo. Vocês conhecem o Renato Russo? Conhecem o Renato Russo? Quem viveu essa geração do Renato Russo? E o poema é chamado Vento no Litoral. Vento no Litoral. E diz o seguinte: agora está tão longe, ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que eu tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, onde está você agora, além de aqui dentro de mim? Agimos certo sem querer, e foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você não está comigo o tempo todo, e quando eu vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua. E se entregar é uma bobagem. Já que você não está aqui, o que posso fazer? É cuidar de mim. Quero ser feliz ao menos. Lembro que o plano era ficarmos bem. Então, que a gente, me perdoe a emoção, mas que a letra realmente é uma letra sensacional e que nos traz lembranças, saudades, enfim, mas um beijo no coração de todos, fiquem com a paz do Cristo. Eu falei que eu era chorão. Eu falei que chorava fácil, e é isso. Foi um prazer, Américo, um prazer primeiro te conhecer, um prazer estar aqui com todos aí. Um beijo no coração de todos, fiquem com a paz do Cristo. Querido Bill, você falando aí, eu imaginei a música na minha cabeça e realmente é uma música que nos emociona muito, né? Então, muito obrigado, querido Bill, pela sua participação. Obrigado a cada um de vocês aí de casa, querido irmão, querida irmã, que participou desse programa, desse Despertar. Participem ainda, compartilhando, mandando para os amigos, faça esse programa chegar a mais pessoas, porque sem dúvida nenhuma, se nós chegamos até aqui no finalzinho, ele serviu de alguma forma para nós, e nós não temos verba para marketing. TV Nova Luz, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, Pool Brasil, todas que transmitem e retransmitem essa programação, todas vivem dos companheiros de casa que nos ajudam a divulgar.
Então, muito obrigado por cada um de vocês que esteve até agora aqui conosco. Muito obrigado por cada like, cada compartilhamento, cada um que faz esse vídeo chegar a mais corações. Um beijo em cada um de vocês. Fique agora com o programa da nossa querida Leila Brandão. E até segunda que vem, em mais um Despertar Espírita. Até lá.